Bom, vamos lá então. Tá funcionando? Aula passada a gente viu sistemas de comunicação via satélite, os conceitos básicos aí do sistema via satélite, os tipos de satélite, questão de formação dos links, link de subida, link de descida. E hoje a gente vai dar uma passada nas redes telefônicas, para ver os conceitos básicos aí das redes telefônicas. Beleza? Estou seguindo o livro que está no portal, que é o livro que vocês têm aí, foi disponibilizado pela instituição, e estou evitando ao máximo adicionar conteúdo além do que já está no livro. Às vezes eu uso algum tipo de material para complementar, no sentido de dar uma outra abordagem para o mesmo conteúdo, para facilitar e para vocês entenderem. Mas eu não estou adicionando conteúdo extra, beleza? Então vamos lá. Para um sistema de comunicação funcionar, ou para existir, a gente precisa basicamente de uma etapa, ou de um dispositivo, de um estágio de transmissão, um de transporte e um de recepção, beleza? A gente já viu aí algumas informações relacionadas a essa parte de transmissão, e a parte de transporte também a gente já viu algumas modalidades. Aí tem gente pedindo para entrar. Oi. A gente já viu algumas modalidades, e hoje a gente vai dar uma passada em mais uma aí, que é a parte da rede telefônica. Beleza? Essa parte do transporte seria o canal que vai levar a informação do transmissor para o receptor da comunicação. Ela pode ser feita de diversas formas diferentes. A gente pode ter, por exemplo, um sistema de comunicação que permita uma comunicação em um sentido por vez, usando um canal único, um sistema mais simples, ou então usando uma rede mais complexa que permita o tráfego em dois sentidos simultâneos e de mais de um usuário simultaneamente, dependendo do que compõe esse transporte, esse mecanismo de transporte da informação que a gente vai usar no sistema de comunicação, beleza? Então, por exemplo, a gente pode ter um sistema de comunicação que é de uma direção apenas, ou seja, um sistema que é chamado de simplex, que seria, por exemplo, esse caso. A gente tem o transmissor, o receptor da informação e o meio. Um sistema de uma direção só, ele só permite fluxo de informação numa determinada direção, desse cara para esse. Um sistema que que permita comunicação ou o fluxo da informação em dois sentidos, em instantes de tempos diferentes, é chamado de RAF duplex, beleza? E um outro sistema que permita fluxo de informação em dois sentidos opostos simultaneamente é o full duplex, beleza? Então é possível existir essas três configurações diferentes. Obviamente, à medida que a gente vai mudando de uma categoria para outra, vai aumentando a complexidade do sistema, beleza? É possível ter, por exemplo, comunicação ponto a ponto, que acontece, por exemplo, numa conversação telefônica. A gente tem um usuário em um determinado ponto que entra em contato com outro usuário num outro ponto qualquer, e o canal interliga diretamente um com o outro, sem precisar de passar por um terceiro usuário, beleza? Ou ainda, uma comunicação de ponto para multiponto, que é aquele sistema parecido com o que a gente tem na TV. A gente tem a geração do sinal, a transmissão desse troço via antena, por exemplo, para vários receptores em locais diferentes, todo mundo recebendo essa informação aqui em informações em pontos diferentes. Então, a gente tem transmissão de um ponto específico para vários pontos, beleza? Porém, ela é unidirecional, né? Ela sai de um determinado ponto
fixo num sentido só, é daquele cara para os demais, ele não recebe informação de volta. Nesse aqui já é um sistema bidirecional, ele permite a informação fluir nos dois sentidos. E ainda existe uma terceira configuração possível aí, que é a de muitos pontos para muitos pontos, que seria, por exemplo, a rede de computadores, onde tem várias máquinas que ficam trocando informações entre si simultaneamente. Beleza? Aqui seria uma representação do sistema de um para muitos e muitos para muitos. A rede aqui, obviamente, é bem mais complexa do que nas outras configurações, beleza? Porque tem que existir alternativas ali, caminhos alternativos para a informação fluir aqui dentro. Tá. E quando a gente tem uma situação parecida com essa aqui, a gente tem vários pontos de comunicação e precisa criar meios de interligar esses caras ou criar caminhos para que um consiga falar com o outro aqui dentro dessa confusão toda aqui. A rede vai ficando mais complexa à medida que vai aumentando a quantidade de usuários, porque é necessário criar mais caminhos alternativos ali para fazer essa comunicação. Beleza? Então, a gente tem, por exemplo, no caso de sistema de telefonia, que é o foco da aula de hoje, a gente tem os terminais, que seriam os telefones dos usuários, por exemplo, que é de onde vai partir a comunicação e vai receber a informação e transmitir a informação de volta. E tem estágios intermediários ali para permitir criar temporariamente caminhos para interligar esses caras. Então, qualquer usuário, por exemplo, esse cara desse telefone consegue falar com qualquer um dos outros aqui dentro, tem que conseguir. E o meu sistema tem que conseguir gerenciar isso para criar meios para que a informação consiga chegar lá. Beleza? No caso da telefonia, que começou com a rede telefônica pública comutada, que é o sistema de telefonia tradicional, que existe ainda hoje. Obviamente, hoje o sistema é todo digitalizado, essa interligação aqui, a maior parte é feita por rede digital, por rede lógica, mas ainda existe o cabeamento, existem as centrais, eu vou passar alguma coisa disso para vocês ainda. Beleza? No início, isso era feito por meio analógico, usando fios de cobre, par trançado, aquela confusão toda que vocês já conhecem. E aí tinha que existir um caminho físico aqui, via cabo, para interligar esses caras, beleza? Aí, por exemplo, o sistema começou com 2 usuários, eu preciso ter um caminho físico aqui interligando esses dois. Aí entra um terceiro que já está numa outra localização, mais afastado geograficamente desses dois, e precisa interligar esses caras também. Já é necessário criar mais um caminho alternativo aqui para isso. E à medida que vai aumentando a quantidade de usuários, vai aumentando a complexidade do sistema e a dificuldade de interligar esses caras. Uma das saídas que foram usadas, que foi criada para atender essa demanda, foi aglutinar pontos quantidades específicas de usuários em um único caminho, e aí a gente tem as centrais que começou a surgir as centrais chamadas de centrais comutadoras, que elas vão criar temporariamente caminhos interligando usuários diferentes para permitir a comunicação entre eles. Beleza? Atualmente, as centrais telefônicas são chamadas de PSTN e são redes totalmente digitais, as centrais são todas digitais. Existem os cabos, principalmente fibra ótica, e ainda tem cabo de cobre, tem link de micro-ondas interligando central com outras, dependendo da localização. Tem rede de celular que vai usar onda de rádio para interligar com esse sistema também, todo mundo vai conseguir falar com todo mundo aqui dentro. E isso hoje é tudo feito um sistema todo digitalizado, beleza? Esse roteamento hoje de informações aqui dentro é todo digitalizado.
É diferente de quando a gente tinha, por exemplo, deixa eu achar a imagem aqui, essa bagunça aqui. Cada usuário tinha um par saindo ou chegando aqui nesse armário, daqui saía um parzinho de condutores e ia lá na casa do cara, lá no telefone do cara. E aí a pessoa que está num determinado ponto quer falar com a outra, tinha que chamar aqui para essa atendente ver, falar com ela com quem ele queria falar e ela ia fazer o jumper, interligando o par dele com o par do destinatário. E essa conexão entre eles era temporária, né? Enquanto durasse a ligação. Hoje essa interface é toda digital. Beleza? Mas vamos voltar lá. Então hoje a gente tem centrais telefônicas que são chamadas de comutadores e elas estão integradas num sistema onde a gente tem as linhas telefônicas que vai chegar lá ao terminal na casa do usuário, tem cabos de fibra ótica interligando essa galera toda aqui, tem links de micro-ondas, tem rede de celular, tem link de satélite, tem cabo submarino, tudo faz parte desse sistema atualmente. Beleza? O sistema telefônico ele é composto basicamente por três partes. São os loops locais, que são os pares trançados, analógico, que é aquele cabinho que chega lá na sua casa, que vai lá no seu telefone, beleza? Então, por exemplo, a gente tem uma central de comutação que vai interligar uma determinada quantidade de usuários, o meio físico ali que vai ligar a central com o telefone do assinante é chamado de loop local, beleza? A segunda parte são os troncos, que são meios físicos que interligam centrais, uma central à outra, beleza? Isso pode ser feito por fibra ótica, a maioria é feita por fibra ótica, mas isso é possível fazer isso por outras formas também, por outros meios de comunicação também. E a gente tem as estações de comutação, que são as estações que são destinadas a fazer o roteamento da comunicação. Então, ela vai fazer transferência, por exemplo, de um tronco desse para outro, para criar o caminho temporário ali para a informação chegar. Beleza? Então, são esses três componentes aí. Além disso, é possível existir, ou é possível usar, uma versão simplificada disso em uma rede privada. Por exemplo, sistema de telefonia interna de uma empresa que usa PABX, se vocês já conhecem, todo mundo conhece PABX. Você tem os terminais, telefones, está chegando um parzinho lá trançado em cada um deles, esses caras estão ligados num equipamento, que é o PABX, e ele permite comunicação interna aqui entre esses caras. Ele cria a rota internamente ali e permite a comunicação desses caras. Hoje, antigamente o PABX dali está ligado numa central telefônica que vai fornecer uma linha externa para esse cara, e aí ele consegue rotear e permitir que qualquer um desses aqui use a mesma linha. Beleza? E aí, a partir da central, ele conseguiria comunicar com qualquer outro usuário. Atualmente, isso é feito de forma digital. A parte mais, a configuração mais moderna hoje é feita de forma digital. A gente tem PABX que usa IP, protocolo IP, e aí ele permite comunicação de diversos tipos de sistemas diferentes, todo mundo interligado na internet, e dali ele tem contato com o mundo inteiro. Beleza? E ainda tem as redes de computadores, que também são um exemplo de rede local. Ela permite a interligação entre diversos equipamentos por meio do switch e de roteador. O roteador vai fazer a comunicação do switch com o provedor de internet, para ele ter acesso acesso externo, né, à rede. E esse cara permite comunicação interna aqui entre os usuários, entre as máquinas. Então, é possível existir, por exemplo, várias LANs interligadas entre si, formando uma rede maior, por meio
configuração entre esses dois caras. Beleza? Se no caso, por exemplo, a gente tem dois usuários ali, ou então teria esse exemplo aqui, tem dois usuários diferentes, em pontos diferentes, que precisam, a gente precisa criar um caminho ali de comunicação entre esses caras. No primeiro instante, ou na versão antiga, no início, a gente tinha, era necessário fazer uma ponte aqui, criar um caminho de comunicação entre esses caras, e esse caminho ficaria reservado ali, ou ocupado, enquanto a comunicação estivesse existindo ali, a ligação estivesse existindo, e terminada essa ligação, esse recurso, esse meio onde está passando a informação tinha que ser liberado para ser usado por outros usuários, beleza? O problema é quando começa a aumentar a quantidade de usuários. Pelo desenho aqui, já vi que esse negócio começa a ficar bem complexo para fazer. Por quê? Quando a gente tinha aqui 4 terminais, para fazer a conexão entre esses caras, de cada um desses tinha três caminhos diferentes chegando nele, né? Que é ligado a outros 3. E quando começa a aumentar a quantidade de usuários, já começa a virar esse emaranhado aqui, essa confusão. E aí já fica complexo para fazer essa conexão. À medida que vai aumentando a quantidade de usuários, vai ficando mais complicado para fazer esse tipo de ligação. Na prática, o que foi feito? Foi criado um ponto comum para todos eles, e aí todo mundo só tinha conexão com esse ponto comum, e a partir dali ele fazia o roteamento de qualquer um para interligar todo mundo com todo mundo. Então, por exemplo, o usuário A quer falar com o usuário D, o A chama nesse ponto comum e o ponto comum faz a conexão com o usuário D. Terminou, ele desfaz esse ponto e aquele canal está liberado para ser usado por outras pessoas. Beleza? No início, essa ponte ou esse roteamento aqui era feito de forma manual com a telefonista. Ela estava na frente de um armário com diversos terminais chegando ali, os terminais dos usuários, né? Cada terminal desse está interligado lá na casa do cara, no telefone da casa do cara, então todos eles estão chegando aqui nesse armário. E aí o cara chamava na central, acendia uma lâmpadazinha aqui, para ela saber que o cara estava querendo falar, ela atendia a ligação, o cara fala, eu quero falar com o fulano de tal. Ela fazia a conexão do canal dele com o canal com o terminal do destinatário. Beleza? E aí, à medida que foi crescendo o sistema, foi adicionando usuários, esse negócio foi ficando gigantesco e foi ficando mais complexo de usar. Essa modalidade manual, usando a telefonista, funcionou por quase 100 anos, desse jeito, serviço manual. Isso começou a mudar quando essa figura aqui, esse cara era um agente funerário e ele começou a desconfiar que estava sendo sabotado pela telefonista. Segundo a história que a gente tem aí na internet, ele percebeu que o concorrente dele sempre recebia mais clientes do que ele. E a mulher do cara era telefonista. E aí ele desconfiou que ela estava direcionando tudo para o marido dela. Ligava lá procurando funerário, ela direcionava para o marido dela. E ele foi ficando sem serviço. O cara foi e bolou um sistema automático para tirar essa mulher daqui, para o roteamento ser feito sem necessidade da telefonista. Foi chamado de seletor Stronger, que é o sobrenome dele. Era um sistema composto por discos com seletores que a pessoa digitava números no terminal dela. Esses números geravam pulsos e a sequência de pulsos representava uma posição do disco. E aí, à medida que ela ia digitando o número, ele ia selecionando posições aqui dentro. Por exemplo, eu quero da primeira linha, coluna tal. Ela ia digitando o número correspondente até fechar o caminho aqui com o destinatário. E aí, o próprio sistema
Ele ia recebendo o pulso, posicionando a agulha no lugar certo aqui até chegar na posição que o destinatário quer. E aí ele fecha o caminho para fazer a conexão com o destinatário. E nessa brincadeira aqui, a telefonista cansou. E aí o sistema passou a funcionar sem ela, sem a necessidade dela. Cada usuário passou a ser representado por uma sequência de números, e esses números correspondiam à posição dele dentro da matriz de posições. Então, por exemplo, o usuário A quer falar com o usuário B, ele digitava o número correspondente à posição desse cara. Esses números geravam pulsos, e esses pulsos serviam de orientação para o sistema identificar a posição que a agulha tinha que travar ali dentro. E aí ele fechava o contato. Isso eliminou a interferência da telefonista, eliminou o fator humano da brincadeira e permitiu aprimorar a contabilização da ligação, do tempo de ligação, para poder faturar isso, né, para cobrar isso. Porque antes essa informação também dependia da telefonista. E aí, com essa brincadeira, esse cara tirou esses atravessadores aqui, o sistema passou a automatizar. Beleza? Por exemplo, são 3 usuários aqui, telefone A, B e C, e precisa fazer criar meios aqui para interligar esses caras. Um dos caminhos é passar fios aqui, condutor, interligando todo mundo. A outra forma é jogar isso num sistema onde só tenha um par chegando em cada um, e aí o meu sistema vai gerenciar essa conexão para criar o caminho temporário aqui para interligar esses caras. Beleza? Essa interligação, essa conexão temporária entre os terminais para permitir criar um caminho temporário para interligar, chamado de conexão. Okay? Lá uma conexão dedicada, partindo lá da origem da informação até chegar no destino, e um caminho específico para permitir a passagem da informação. É um caminho temporário. À medida que o sistema foi expandindo, é necessário, à medida que a quantidade de usuários foi aumentando, foi necessário expandir os sistemas. E aí foram aumentando a quantidade de estariam aglutinados ali em certa quantidade de usuários, ou seja, os nós, né, são chamados nós de educação. E aí, entre esses nós, existem os chamados troncos, beleza? Então, a ligação passa a envolver, a comunicação passa a envolver 3 etapas. A primeira, tem que estabelecer o circuito, ou seja, eu tenho que criar um canal para transmitir essa comunicação. Esse canal não é fixo, ele é definido durante a ligação. Então, esse cara quer falar com esse, ele diz com uma sequência de números e o meu sistema vai identificar que quer falar com esse cara. E ele vai criar uma rota temporária ali por onde vai passar a informação. Beleza? Depois, do canal temporário, vai existir a transferência de informação pela rota que foi traçada, que foi criada. Então, ela vai sair desse cara, vai seguir o caminho aqui alternativo, temporário criado ali dentro do sistema, até chegar no usuário final. E terminou a ligação, ele tem que desfazer essas conexões aqui para liberar o sistema para outros usuários. Beleza? Então, a operação da rede telefônica basicamente funciona com essa ideia. Além disso, hoje a gente tem, além da comunicação ou da transmissão de sinal de voz, a gente tem também transmissão de dados, que é o que ocupa a maior parte do sistema de computação hoje. E aí o nosso sistema tem que comportar as duas situações. Ele tem que permitir ou ser capaz de criar rotas para a conexão
para criar o link para transmitir a voz e também criar o link para transmissão de dados. Esses dados são divididos em blocos, que são chamados de pacotes, beleza? E aí, esses pacotes são transmitidos dentro do meu sistema por diversos caminhos aqui, conforme a disponibilidade na hora. E o meu sistema tem que ser capaz de, a informação partiu daqui em sequência de blocos. Esses blocos, ele vai direcionar isso aqui de acordo com a rota que ele tiver, então ele pode mandar determinada quantidade de blocos para uma rota, determinado para outra, e assim sucessivamente, até chegar todo mundo lá no final. E ele tem que conseguir garantir que a sequência de pacotes que está chegando aqui tem que ser a mesma que saiu de lá, para a informação chegar correta, né? O sistema de telefonia IP, por exemplo, funciona mais ou menos com essa ideia. A voz do cara é transformada, ela é amostrada e transformada em um sinal digital, uma sequência de pulsos, de trem de bits, e esses bits são divididos em pacotes, isso vai na rede de dados ali, assim como os dados transmitidos ali de um computador para o outro, beleza? E aí, nos blocos de dados, a gente tem sequências de bits e tem alguns bits que são chamados de bits de controle, tem nos cabeçalhos dos blocos. Pela sequência de bits de controle, o sistema consegue reordenar esses caras e garantir que eles tenham a mesma sequência, a mesma posição de que eles saíram lá no início da comunicação, está chegando no destinatário, beleza? Isso depende da tecnologia que está sendo usada, mas basicamente ele tem que garantir que cada pacote desse de bits que saiu de lá tem que chegar na sequência certa, na posição certa. Beleza? Mesmo que aqui dentro do meu sistema, um pacote siga por essa rota, o outro siga por outra, e grupos de pacotes diferentes sigam em caminhos diferentes, eles têm que chegar lá no meu usuário final, chegar na mesma sequência que estão saindo daqui, senão a informação não vai fazer sentido. Beleza? Então tá. Hoje, na central telefônica, a gente tem algumas funções aí que são principais para a central telefônica. Primeiro, ela vai receber informação do assinante de qual usuário que ele quer falar, com qual usuário que ele quer entrar em contato, beleza? O qual o destino desejado. Se, ou melhor, dependendo da localização geográfica desses dois assinantes, pode ser necessário interligar ou criar caminhos temporários aí com outras centrais. Então, a central tem que permitir esse tipo de computação também. Ela tem que permitir essa comunicação dela com outras centrais também. E aí, a central vai decidir qual é a saída a ser acessada de acordo com o usuário final lá, beleza? Ela vai mandar algumas informações para quem está chamando. Por exemplo, você pega o telefone, ela tem que mandar o sinal de pulso. Tirou o telefone do gancho ali ou habilitou a linha, ela vai mandar o sinal de pulso. A central telefônica tem que mandar essa informação para quem está chamando. Discou, está tocando lá, está chamando o destinatário, o chamador da operação também recebe essa informação. Você escuta lá no telefone que está tocando, o que está chamando lá no destinatário. Além disso, ela tem que mandar informação para o destinatário, que é o toque de campainha, para o cara saber que o telefone dele está tocando, beleza? Ela também tem que fornecer alimentação para os telefones dos assinantes, para permitir o funcionamento dos dois. E também tem que conseguir armazenar e encaminhar informações para a tarifação dessa operação. Beleza? Então, a nossa central telefônica tem basicamente essas principais funções aí. As centrais antigas, as primeiras, funcionavam de forma
manual. A operadora do sistema que fazia a função da central. Chegava a informação ali para ela de que o cara quer ligar para alguém, acendia uma lâmpada piloto, para ela saber qual usuário estava chamando. Ela plugava o fone dela naquele canal e escutava o cara. Telefonista e tal, ele vai indicar para quem ele quer discar. Ela fazia então o jumper do canal do chamador com o canal destinatário usando o sistema de cabos ali que é chamado de cordões, beleza? A pessoa então fazia a função de operadora do sistema, beleza? Depois que foi criado o sistema para automatização dessa operação, para tirar essa pessoa daqui, o sistema ganhou mais confiabilidade, mais velocidade, mais precisão e eliminou o fator humano da brincadeira. Então, eliminou as possíveis interferências ali que a telefonista poderia fazer. Por exemplo, ela poderia fazer ligação errada por distração. O cara pede para falar com o usuário tal, ela ligava o cordão no lugar errado. Tinha questão de memorização de números, porque à medida que vai aumentando a quantidade de usuários, a quantidade de números no sistema também vai aumentando, e a telefonista teria que saber teria que ter acesso a essa informação para gerenciar ali a comunicação, a conexão. Além disso, questão de tarifação, ficava totalmente na mão da telefonista, porque ela que ia controlar o tempo de ligação, então ela que teria que monitorar isso. E à medida que foi aumentando a quantidade de usuários, foram sendo inseridos vários painéis no sistema e foi necessário contratação de mais gente para fazer essa função de telefonista. Depois que isso foi automatizado, acabou essa confusão toda aqui. Beleza? O sistema do Strova, ele era basicamente isso aqui. Um protótipo do sistema que ele apresentou na época. Aqui dentro ele tem um conjunto de solenoides que faz a movimentação da agulha para fazer a conexão. Então, a gente tem terminais de usuário chegando aqui, os cabos do usuário chegando aqui, e à medida que o cara discava uma sequência de números para indicar a posição do destinatário, isso ia gerando pulsos aqui dentro, e esses pulsos iam movimentando a agulha dentro da matriz até chegar no destino. E aí fechava o contato. Um negócio bem interessante, uma ideia bem interessante do cara. Beleza? Hoje a gente tem, então, centrais que são chamadas de centrais ou central local. Elas fazem conexão de um usuário ou de usuários na mesma região. Então, por exemplo, esse cara é uma central local, ela vai fazer conexão de usuários aqui por perto. Seria essa ideia aqui, central local. A gente tem diversos usuários aqui dentro e ela faz a conexão pontual aqui entre eles. Beleza? Partindo dessa central local, a gente tem o loop de assinante ou a linha de assinante. Beleza? Além disso, a gente tem a chamada central tandem, que ela vai fazer a conexão entre centrais locais, beleza? E seria esse cara, né? Fazer a conexão entre centrais locais. Tem as centrais que são chamadas de mistas, que ela faz a função das duas. E tem as centrais de trânsito, que são as centrais que vão fazer conexão entre centrais, beleza? Entre centrais, distâncias maiores aí. Por exemplo, para permitir comunicação entre países, ou entre cidades, ou entre estados, são as centrais de trânsito. Vão fazer a intermediação aí das centrais locais. Beleza? E aí, o meio físico aqui de ligação do terminal do usuário com a central é feito por meio de par trançado. Aí, de uma central local para a central de trânsito, a gente tem o que é chamado de tronco.
telefônico. Isso aqui era feito com cabo telefônico, com diversos pares, cabo multipar, e hoje está sendo substituído, a maior parte já foi substituída por fibra ótica. A comunicação entre elas é feita por fibra ótica. Beleza? E entre centrais de trânsito, a gente tem os chamados troncos E1, que são links digitais que seguem um determinado protocolo para garantir a sequência de pacotes de bits ali dentro de uma forma correta. Existem alguns protocolos diferentes e no Brasil é usado esse E1. Beleza? E aqui a gente tem um detalhe. Entre centrais, por exemplo, nessa central de trânsito, acho que nessa figura fica melhor para a gente ver. Nessa central de trânsito, ela está conectada ou conectando várias centrais locais. E cada central local dessa está ligada em vários usuários diferentes. Beleza? Então, aqui por esse cara, passam muitas informações simultaneamente. E o sistema tem que permitir essa comunicação simultânea de vários usuários passando pelo mesmo canal, pelo mesmo caminho. Isso é feito por meio de multiplexação. Beleza? Então, por exemplo, se tiver 2, ou 3, ou 4, ou 5 mais usuários aqui nesse cara querendo falar com gente que está aqui, essa central vai fazer a multiplexação dessas informações. Ela vai juntar isso tudo num pacote só, transmitir esse pacote todo de uma vez, como se fosse uma informação única aqui dentro desse caminho. E esse cara vai redirecionar isso para a central de destino. E lá ela tem que conseguir separar, identificar o pacote, saber quem é o destinatário de cada parte daquela ali do pacotão de informações e direcionar para o destino. Então esse cara vai fazer a função de multiplexação e esse cara vai fazer a função de demultiplexação. Existem diversos protocolos ou diversos meios de se fazer essa multiplexação e demultiplexação. Beleza? Quando a informação chega aqui no tronco, ela já passou pela central local, já foi feita a multiplexação. Então, aqui já estão circulando diversas informações simultâneas dentro de grupos de dados diferentes. Beleza? Um exemplo dessa multiplexação seria isso aqui. A gente tem 3 tipos de sinais diferentes, saindo de fontes diferentes de informação, e cada fonte dessa precisa mandar informação para uma fonte destinatária diferente. Os 3 precisam transmitir ao mesmo tempo 3 informações diferentes para 3 usuários diferentes. E só existe um meio por onde vai passar essa informação. Esse meio aí é feito por meio o gerenciamento desse tráfego de informações aqui dentro é feito por meio de multiplexação. Acho que tem um desenho do pacote aqui da situação. Isso pode ser feito, por exemplo, por divisão de frequência, essa multiplexação. Então, a gente tem, dentro do canal, a gente tem uma banda uma largura de banda com diversas frequências, e aí cada canal desse vai ocupar uma faixa de frequência ali dentro dessa largura de banda, beleza? E aí, obviamente, aqui a gente tem sistemas para fazer essa modulação aqui, para transformar, por exemplo, a frequência desse sinal que está chegando aqui para a faixa correspondente. E lá na frente, o meu circuito tem que identificar que a informação está aqui dentro, tem que tirar isso de dentro dessa faixa de frequência aqui e jogar de volta para o destino. Isso pode ser feito por divisão de comprimento e pode ser feito por divisão de tempo. Na divisão por tempo, o sinal é digitalizado, é feita a amostragem, ele é digitalizado, passa por um circuito AD e vai gerar uma sequência de pulsos ou de bits. E aí esses bits são transmitidos, cada um desses aqui vai estar digitalizado. Esses bits são transmitidos em tempos diferentes. Beleza?
Então, num determinado instante de tempo, vai o bit desse cara, no instante de tempo seguinte, vai o bit desse cara e depois o desse cara. E depois começa a repetir, beleza? Essa divisão de tempos aqui é feita de numa determinada sequência de forma que esse cara conheça essa frequência, essa sequência. Para quê? Para conseguir separar de volta. Então, quando chegar aqui num tempo tal, tempo X, esse cara sabe que esse tempo X pertence a esse destinatário. Então, ele manda a informação para lá. No próximo tempo é do canal 2, então manda para o 2, e assim sucessivamente, beleza? Na multiplexação por divisão de tempo, então, cada sinal é transmitido um sinal por vez, não são transmitidos todos simultaneamente. Na multiplexação por frequência, divisão de frequência, ele manda todo mundo junto, só que cada um numa faixa de frequência diferente. E aí o circuito destinatário consegue separar isso, por meio de filtros ali, ele consegue separar isso. Beleza? Nessa divisão por tempo, a gente ainda tem uma variação, que é o chamado, tem a divisão por tempo síncrono e tem a divisão por tempo assíncrono. Isso que eu estou falando só superficialmente, tá, gente? Tem uma série de cálculos, de análises para chegar nessa, para explicar o funcionamento desse cara mais detalhadamente. Na divisão por tempo síncrono, ele mantém a sequência de cada canal bonitinha, ou seja, cada terminal desse aqui tem direito a um determinado tempo, na sequência certa. Então, ele vai destinar esse tempo para o sinal 1, esse tempo para o sinal 2, esse para o sinal 3. E aí volta para o 1. Se esse cara não estiver transmitindo nada, o canal vai ficar vazio. O intervalo de tempo destinado a ele vai ficar vazio. E aí terminou aquele tempo, ele passa para o 2. Se o 2 não estiver transmitindo nada, vai ficar vazio, mas vai continuar existindo. E assim sucessivamente. No assíncrono, ele é mais eficiente porque não vai gerar esses canais vazios. Chegou a vez desse cara, ele não está transmitindo, ele pula para o próximo. E aí o próximo vai ocupar aquele canal. Ou seja, ele consegue transmitir mais informações ao mesmo tempo, mais usuários, porque ele vai otimizando a sequência de bits ali. E aí, obviamente, tem que ter uma forma de controle aqui para o destinatário saber separar isso depois. Beleza? Como é mandado numa sequência de bits, ele sabe, por exemplo, a posição de cada bit aqui dentro e o que cada bit desse representa. Aqui dentro a gente tem bits de controle, que vão indicar, por exemplo, qual o tamanho daquele pacote, quantos bits de controle tem, bits de erro, tudo ele consegue controlar por aqui pela sequência de bits, beleza? Esses bits são modulados dentro de uma determinada frequência e isso é transmitido numa determinada velocidade. Isso vai variar de acordo com a capacidade do sistema, né? Tanto na origem ali quanto no destinatário. Beleza? Não vou entrar em muito detalhe disso não, porque vai começar a fugir. Perdão. Então, hoje a gente tem a telefonia fundada, que vai permitir a criação de canais para transmissão de informação vinda da voz, beleza? Vai ser transmitido dentro de uma determinada banda de frequência. Simultaneamente a isso, ela tem que permitir, o nosso sistema também tem que permitir comunicação móvel, por exemplo, telefone celular. Isso vai funcionar numa outra frequência, uma outra banda de frequência, e isso tem que ser todo interligado num conjunto só. E ainda tem comunicação de dados. Então, o nosso sistema de comunicação hoje tem que suportar esses três caras operando simultaneamente, permitir conexão entre eles. Para permitir essa comunicação entre esses três grupos, ela cria canais temporários entre eles para permitir a transmissão da informação. Beleza?
Então, a gente tem central de comunicação local, interligando usuários finais aqui. Finais. A gente tem central de comunicação de trânsito, que vai fazer a conexão entre centrais locais. Ainda tem a parte que vai fazer a conexão com os terminais sem fio, celulares, por exemplo. E esse cara vai fazer a interligação desses terminais sem fio com as centrais locais. Isso tudo dentro de um sistema só. E o sistema tem que conseguir gerenciar tudo isso. E ainda tem, não está aqui no desenho, a parte de transmissão de dados, que também vai usar a mesma infraestrutura. Beleza? Hoje a gente tem diversas tecnologias que são usadas para conexão entre essas modalidades diferentes. Tem tecnologia aqui para permitir malha local, para fazer conexão local entre o telefone. Tem outro sistema para permitir a comunicação por telefone em locais remotos, comunicação sem fio, por exemplo, aqueles telefones rurais, monta o link de rádio do usuário final lá com uma central para poder ter esse cara na rede, no sistema. E a gente ainda tem telefonia celular, tem a telefonia e tem parte de comunicação de dados que vai via fibra ótica também, interligado no mesmo sistema. Beleza? Hoje, esse sistema é todo digital, essa operação desses caras é digital. Então, a criação de rota, é tudo feito por software, basicamente. Ô, Eduardo, dá uma ajeitadinha no seu microfone aí, tá cortando direto aqui, cara. Deixa eu mexer aqui. Você não internet, não? Não. Melhorou aí? Melhorou. Então, hoje, essa comutação, essa definição de rotas temporárias nesses caras, hoje é feito tudo de forma digitalizada. É tudo via software, basicamente. Como ela está trabalhando com sinal digital aqui dentro, o sistema consegue trabalhar com isso tudo digitalizado. Beleza? É basicamente essa a ideia hoje. A gente tem o canal para permitir a comunicação de voz, essa informação é digitalizada e é inserida na rede. Existe comunicação via celular, que também vai passar por digitalização e é inserido na mesma rede. E também comunicação de dados via computadores, que também vai gerar sequência de sinais digitais também, isso tudo inserido na mesma rede. A nossa rede tem que conseguir diferenciar esses caras, conseguir criar rotas alternativas aqui para interligar os usuários e jogar isso tudo no mesmo canal de transporte, que é por onde vai passar todas essas informações, beleza? Isso aqui hoje tudo é digitalizado, então o sistema consegue operar com uma alta eficiência. Se for comparado com o sistema analógico antigo, aí a eficiência dele é bem mais alta. A gente ainda tem uma situação que é a de malha local de rádio, que ela permite conexão sem fio de determinados pontos para jogar esses caras na rede também, que é aquela ideia, por exemplo, do telefone rural ou do telefone celular, também entra nessa brincadeira aqui. A gente tem enlaces de rádio entre o usuário final e o ponto que vai fazer a conexão dele vai jogar ele no sistema, e daqui para frente essa informação vai seguir via fio de cobre, e daqui para frente ela vai entrar no sistema e pode ser transmitido via fibra ou via satélite, enfim.
pela mesma infraestrutura que atende a rede toda, a rede local, a rede telefônica toda aí. Beleza? A ideia, então, é permitir a conexão aí de um equipamento de rádio, que pode ser, por exemplo, um telefone, pode ser um celular, enfim, permitir a conexão desse cara com a infraestrutura do sistema tradicional. Beleza? Eu acabei não colocando aqui porque essa parte começa a entrar na parte de protocolos e já começa a fugir um pouco da proposta da disciplina. Mas o sistema tem que permitir fazer o que é chamado de seletividade, ou seja, ele tem que permitir identificar quem são os usuários ou qual tipo de usuário está entrando com informação na rede e para onde ele tem que mandar essa informação. Beleza? Então, ele tem que fazer esse gerenciamento aí para direcionar a informação do usuário certo para o destinatário certo. Beleza? E isso é feito por diversas formas diferentes. Usa aqueles protocolos de multiplexação, divisão de tempo, divisão de frequência, usando sequência de bits também. E isso é feito para permitir que todo mundo use o mesmo canal, a mesma infraestrutura para... Cadê? Volta. Para permitir usar o mesmo canal, ou seja, a mesma infraestrutura geral ali do sistema para fazer a interligação entre as centrais locais. Beleza? Hoje, essa seletividade, esse gerenciamento da rede toda ali é feita por software, porque o nosso sistema hoje é todo digitalizado, ele trabalha com bits. Então, a gente tem diversos protocolos aí para permitir esse gerenciamento. Tem sequência... Eu não entrei, no livro ele começa a entrar nessa parte de protocolos de bits, mas aí ele embola tudo ali no meio. E aqui ele vai acabar dando um nó na cabeça de vocês, eu acabei não colocando aqui. Existem protocolos diferentes que permitem gerenciar a sequência de bits e saber qual bit corresponde a qual informação. Então, a gente tem bits de controle no cabeçalho do pacote de bits, a gente tem bits de controle de erro, dentro desse cabeçalho vai a informação, por exemplo, de quem é de onde está saindo a informação, qual o destino dessa informação, qual o tamanho do pacote, qual é o bit de controle, e aí o sistema consegue pegar esse pacote e jogar isso na rede e gerenciar. Ele pode mandar, por exemplo, eu estou num dos terminais do sistema mandando informações, falando, por exemplo, a minha voz está sendo digitalizada e transformada em pacotes de bits. E aí esses pacotes podem seguir caminhos diferentes dentro da rede. Cada pacote desse pode seguir caminho diferente na rede. E o meu sistema tem que conseguir gerenciar isso para quando chegar lá no final da rede, ou no destinatário, esses bits têm que ser realinhados e reposicionados para seguir a mesma sequência que eles foram originados. E isso é feito pela análise desses bits de controle que estão no pacote. E aí existem técnicas diferentes de se fazer esse gerenciamento, beleza? Eu não coloquei aqui para não entrar, para não aprofundar muito e não complicar e começar a fugir da ementa da disciplina. No livro ele começou a falar alguma coisa disso, mas ficou bem por cima também, bem superficial. A ideia é basicamente a gente ter um sistema que permita controlar essa sequência de informações ali dentro do sistema para permitir ordenar esses caras, né? Gerenciar o tráfego disso dentro da rede. E a gente tem também a parte de sinalização, que o meu sistema tem que permitir, ou tem que fornecer
essa sinalização, que é basicamente aquilo que a central telefônica tem que fazer também. Ela tem que identificar a origem da informação e qual é o destino da informação. Ela tem que conseguir criar uma rota temporária para que essa informação passe da origem para o destino. Ela tem que conseguir manter essa rota ativa enquanto a comunicação estiver existindo. E depois ela tem que identificar que acabou a comunicação e interromper essa rota. E ainda tem que conseguir controlar duração ou algum outro critério para permitir tarifação desse negócio. Beleza? E na sinalização a gente tem também, sinalização entra dentro dessas etapas. Por exemplo, quando ela vai estabelecer a rota, o usuário de origem vai informar para o sistema que ele quer entrar no sistema e o sistema tem que responder para ele que está liberado para ele usar, que seria, por exemplo, aquele sinal de tom que a gente escuta quando pega o telefone do gancho ali ou habilita a linha. Aquele sinalzinho que você escuta ali é uma forma de sinalização da central. Quando você disca o número para o destinatário, ela vai estabelecer a rota e vai mandar a sinalização lá para o destinatário, para poder tocar o telefone do cara para ele escutar que o terminal dele está sendo requisitado. Quando terminar a ligação, ela tem que mandar a informação de volta lá para a origem, avisando que terminou. Vai mandar aquele sinal pulsado. Ou se a linha, ou se o usuário final tiver, o destinatário tiver ocupado, ela tem que mandar a informação de que está ocupado. Isso tudo faz parte da sinalização. Existem protocolos de sinalização para telefonia, tem protocolo de sinalização para rede, para tráfego de dados. Então, ela vai informar, por exemplo, de um computador para o outro, ali, interligando os dois na rede. Ela tem que mandar alguma série de informações para um e para o outro. Por exemplo, criou o canal temporário. Ela tem que informar para o computador de origem. Oh, agora pode mandar a sua sequência de bits, porque eu já criei o canal. E, ao mesmo tempo, ela tem que mandar informação para o destino. Oh, tem o fulano de tal lá que quer te mandar uma sequência de bits. Aí esse cara vai informar para ela. Pode mandar que eu estou aguardando. Isso tudo faz parte dos protocolos de sinalização. Obviamente não tão simples assim, né? Mas basicamente a ideia deles é essa. E a gente tem sinalização para telefonia, tem sinalização de dados, tem sinalização para rede celular, tem uma série de protocolos aí de sinalização diferentes, de acordo com o tipo de usuário do sistema, de acordo com cada tipo que estiver usando. Beleza? Esse sistema de sinalização, junto com o sistema de comutação e com a digitalização, permite atender uma grande quantidade de usuários simultaneamente no nosso sistema. Beleza? Com a digitalização, a rede passa a ser inteligente, digamos assim. E aí ela permite ter uma série de recursos computacionais que dão, aumenta o ganho da rede, ou a eficiência da rede, permite atender uma grande quantidade de usuários simultaneamente. Beleza? Aqui tem um exemplo de sinalização acústica que é usado para montar ou na comunicação de telefone. O usuário chamador, que é o que vai originar a comunicação, vai discar uma sequência de números. Essa sequência de números corresponde ao endereço do assinante que vai receber essa chamada. E aí, à medida que esse cara tira esse telefone do gancho, a central vai mandar uma informação para ele, que é o sinal de tom de discar. Esse tom de discar está em aproximadamente 425 Hz. Ele é constante, é contínuo. Quando o cara discar a sequência de números, ela vai identificar para qual central que ele está mandando, onde está esse cara na rede, e essa central vai mandar o tom de chamada para ele. Beleza? E aí ele vai tocar.
esse tom de chamada, o chamador também vai receber essa informação que está chamando lá. Vem uma sequência de bits, ou melhor, vem um tom em 425 Hz também, porém ele não é contínuo. Se aqui estiver ocupado, esse cara vai informar para esse que está ocupado, ele vai mandar uma sinalização de ocupado também, a mesma frequência, porém com intervalo de silêncio. Se por algum motivo ele não conseguir completar a ligação, por exemplo, se o cara não pagou a conta, o sistema dele foi suspenso, ou houve alguma falha aqui, rompeu a rede dele, ele não está acessível. Isso aqui vai informar para essa central e ela tem que mandar informação para o usuário também. Vai mandar mais uma sequência, mais um tom ali também para informar que ele está inacessível. E por aí vai. Isso aqui é um protocolo de sinalização acústica para comunicação de telefone. Existem diversos protocolos diferentes para tipos de comunicação diferentes. Por exemplo, se fossem dois computadores trocando informações, existe uma série de informações que a central tem que mandar para quem está originando a informação e também para quem está recebendo, para ela controlar, por exemplo, a sequência de pacotes, etc. Tem uma série de informações ali que ela tem que mandar. São protocolos de sinalização também. Beleza? No nosso caso, ou melhor, vamos voltar ali. Se eu tiver mais usuários aqui dentro, nessa central, e mais usuários aqui, esse meio, que é o canal de comunicação, é um canal só para todo mundo. Então, a gente tem que conseguir aglutinar esses caras de forma que consiga transmitir a informação de todo mundo simultaneamente aqui dentro. Beleza? Essa operação é feita pela multiplexação e pelos comutadores. Ele vai multiplexar, por exemplo, várias ligações simultâneas, formar um pacote ou melhor, vários pacotes agrupados em uma sequência de dados só para ser transmitido. E isso vai no mesmo canal. Esse canal pode ser cabo de cobre, pode ser fibra ótica, pode ser comunicação via satélite ou associação entre esses caras. Ou ainda rede sem fio, por enlace de rádio, por telefone celular, por exemplo. Beleza? E a capacidade desse canal e a capacidade do sistema de multiplexação e de demultiplexação é que vai definir a quantidade de usuários máximo que cada terminal desse pode ter, que cada ponto desse pode ter. Beleza? Então, a gente tem, basicamente, para permitir a comunicação, tem que ter um sistema de controle de acesso, tem que ter o sistema de chaveamento para permitir criar as rotas temporárias, tem que ter o sistema de sinalização, tanto para quem está originando a comunicação, quanto para quem está recebendo a comunicação, e tem que ter o sistema para transmissão, que é o canal, que é por onde vai passar toda a informação. Beleza? Essa parte de chaveamento, que é o que vai criar o canal, o que vai direcionar a informação para o canal certo, ela é feita por uma série de... Existe uma série de protocolos. Hoje isso é tudo digitalizado. Então, a gente tem uma série de protocolos que organizam esses pacotes de dados ali em grupos diferentes. Por exemplo, chamada de voz. A voz é digitalizada, é feita a amostragem e é transformada em sequência de bits. E essa sequência de bits, ela é modulada, por exemplo, modulação por codificação de pulso, a PCM, beleza? Esse PCM, inclusive, é o padrão de modulação usado em DVDs de áudio, CD de áudio, telefonia, MP3,
praticamente todos eles usam esse PCM. Obviamente, existem grupos diferentes aqui dentro, subdivisões dentro do PCM, mas todos partindo do mesmo princípio. Ele vai criar, não sei se eu coloquei a imagem, está aqui. A gente pega o sinal de voz, que é uma onda analógica, é feita a amostragem desse cara, e aí ele gera pulsos, beleza? Esses pulsos são convertidos em uma sequência de bits, beleza? E aí essa sequência de bits ela pode ser modulada de diversas formas. A principal dela, uma das principais é o PCM. Esse PCM ele vai gerar uma sequência de bits com uma determinada quantidade ou melhor, vai gerar pacotes de bits, pacotes de dados com uma determinada quantidade de bits aqui dentro, sendo que cada sequência dessa de bits equivale a um tipo de informação diferente. Beleza? E isso é transmitido dentro de uma determinada faixa de frequência com uma determinada velocidade. E vai depender do canal, vai depender do transmissor, etc. Beleza? E aí, uma vez que a voz foi transformada em pacote de bits, ela é jogada na rede junto com os outros pacotes de bits que vêm de outras fontes. Por exemplo, comunicação de dados entre computadores, chamada celular, que também é digitalizada e é jogada na rede com sequência de bits. Para o nosso sistema ali internamente, ele vai tratar como se fossem bits. Não interessa se é voz ou se é dados, não interessa, ele vai tratar como bit. E aí a gente tem diversos recursos ali computacionais para fazer esse gerenciamento. Beleza? Esse processo de separação desse cara em sequência de bits, ele pode ser feito, por exemplo, usando o TDM, e aí dentro do TDM a gente tem o link dividido em 24 intervalos. A cada 24 intervalos ele entende que ele reinicia a contagem, aí ele entende que tem uma determinada quantidade de informações ali dentro. Depende do padrão. Tem um padrão que usa 24, ou T1, tem um padrão que usa 30 canais. Então, cada intervalo desse aí, ele corresponde a um canal diferente. Ele consegue transmitir informações de 30 usuários diferentes dentro de cada intervalo desse. No caso do Brasil, é usado o padrão E1, que trabalha com 30 canais por tempo. E o canal T1 trabalha com 24, que é o modelo japonês e o americano. Beleza? Tem forma de calcular isso, tem forma de identificar essa sequência aqui dentro de bits para saber cada bit desse quem é quem. Na literatura a gente tem isso detalhado. Eu não trouxe para vocês porque não está no livro. Beleza? O livro até traz uma formulazinha para calcular esse tempo de dados, mas eu acabei não colocando ele aqui. E aí aqui dentro a gente tem diversos protocolos para fazer essa transmissão depois. Uma vez que o sistema a informação foi digitalizada, foi gerada a sequência de bits. Esses bits foram ajustados em pacotes ou em intervalos, beleza? E aí ele vai agrupar informações vindo de várias fontes diferentes dentro desse pacote. Ou seja, ele vai contar, se a gente tem, por exemplo, o sistema no padrão E1, consegue transmitir informações de 30 canais simultaneamente. A cada 30, dentro de um intervalo de tempo, estão indo 30 pacotes ou 30 canais diferentes. E aí ele vai revezando esses canais ali dentro. E depois a gente tem os protocolos para transmissão disso dentro do canal. E aí existem diversos protocolos também para fazer essa transmissão. Beleza? É possível ainda ampliar a quantidade de canais alterando a ordem da multiplexação. Então, a gente tem o E1 e tem as variações. Por exemplo, o E2, que vai aumentar a quantidade de canais para 480 canais. Tem o E3, perdão, o E2 aumenta para 480, o E3 aumenta
mais um monte, e assim sucessivamente. Tem a sequência de ordens aí que ele vai aumentando a capacidade do sistema. Beleza? E vai aumentando a velocidade também. Por exemplo, nessa tabelinha aqui a gente tem a quantidade de canais de cada ordem e a velocidade de transmissão desses caras. Beleza? Existe uma unidade que permite dimensionar a intensidade de tráfego na rede, que é o erro. Esse carinha. Beleza? Foi um matemático que desenvolveu essa forma de se calcular isso. Intensidade de tráfego. Isso é usado em linhas telefônicas, é usado em redes de computadores, para projetar a rede. A gente usa essa constante para calcular a quantidade de dados por segundo, ou a intensidade do tráfego mesmo, de informações ali dentro. Beleza? Para calcular isso, essa formulazinha bonitinha aqui. Aqui a gente tem tráfego oferecido, tem número de canais e a somatória desses caras. Beleza? De tráfego por usuário. Tem um exemplo que está no livro para calcular essa intensidade. Esse exemplo está no livro. Qual é a ideia? A gente vai pegar a quantidade de chamadas vezes a duração de cada chamada. Depois divide pela soma, pelo fatorial. Beleza? E no final do livro ele tem 3 exercíciozinhos lá para vocês fazerem. Aqui a gente tem... ele está bem conceitual, né? Não aprofundou muito. Ele diz lá, por exemplo, o mecanismo de transporte pode variar de um sistema simples, ou seja, de canal único, para até uma rede complexa de comunicação que contenham muitos circuitos, muitos dispositivos de chaveamento, etc. A comunicação de um dispositivo com outro pode acontecer de diversas maneiras, podendo ser simultânea ou não. E aí ele pergunta, qual a alternativa correta que representa o modo de comunicação de um telefone de linha? Qual desses modos de comunicação representa a comunicação de um telefone de linha? Para comunicação de telefone de linha, o nosso sistema tem que permitir tráfego de informações em 2 direções simultaneamente. Beleza? O que vai fazer essa transmissão simultaneamente é esse modo de operação, o full duplex. Beleza? Muitas vezes o projetista de sistema de telecomunicações foca nos problemas exclusivos do canal, como distorção, por exemplo, do sinal, degradação de ruído, etc. Porém, quando a gente tem vários canais, a manipulação de vários canais também apresenta problema. E aí ele pergunta, de acordo com o texto, marque a alternativa correta sobre o tipo de comunicação de um sistema de difusão de rádio na ordem de transmissão para recepção. O sistema de difusão de rádio, considerando da transmissão para recepção, qual é o tipo de comunicação? Se é de um ponto para múltiplos pontos, de muitos pontos para poucos pontos, de muitos pontos para um ponto, de um ponto para um ponto, de poucos pontos para múltiplos pontos. Difusão de rádio. É aquela ideia que a gente tem uma transmissora, ou uma fonte de transmissão de informação, atendendo diversos, enviando a informação para diversos pontos simultaneamente, dentro da região abrangida ali. Então, seria partindo de um ponto, que seria a rádio difusora, enviando para diversos pontos que são os ouvintes ali da rádio. Beleza? E
a última questão. Uma rede de telefone pode possuir tamanho variado. Quando surge necessidade de compartilhamento de informações entre vários indivíduos, uma rede de comunicação facilita a comunicação entre esses usuários. A rede pode ter infraestrutura geográfica limitada, como, por exemplo, uma rede de telefonia comutada, rede pública de telefonia comutada. E aí pergunta, qual dessas alternativas a seguir representa o sistema de comunicação, o sistema utilizado por um sistema privado para comunicações internas numa empresa? Qual dessas alternativas abaixo representam o sistema que é utilizado para comunicação interna numa empresa? Perguntinha de graça, né? Beleza? O PBX é que vai permitir a interligação ali entre os usuários na mesma rede interna ali, sem precisar de passar por uma central telefônica, por exemplo, externa, para fazer essa conexão. Beleza?